Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 30 de setembro de 2022 para o evento 818124 na UC de Fundamentos de Mecânica. Pois bem, pessoal, relembrando, né, vamos recapitular aqui. Na nossa primeira web, a gente trabalhou sobre metrologia, com ênfase em paquímetro e micrômetro, certo? É. Beleza, na nossa segunda web nós trabalhamos sobre desenho, né? Questão de folha, normativa, layout, margem, posicionamento, folhas da série A e demais itens. Confere? É. Certo, então hoje nós trabalharemos sobre elementos de máquinas, né? Então, para manusear e realizar a manutenção de uma máquina, precisamos compreender os elementos que a compõem, suas funções, proporções e localização em um conjunto mecânico. Em desenho mecânico, precisamos saber identificar e reproduzir os elementos mecânicos através de uma representação gráfica convencional. Então, a partir de agora, veremos como se dividem os elementos de máquinas e como representá-los. Então, aqui nós vamos trabalhar com elementos de fixação, elementos de apoio, elementos elásticos, elementos de transmissão. E além disso, de trazer a... Só está voltando aqui o meu áudio. Só se puderem ficar com o microfone desligado enquanto não estiver falando, vai me ajudar. Obrigado a todos aí. Então, vamos falar sobre elementos de fixação, de apoio, elementos elásticos, elementos de transmissão e junto, né, além de trazer a explicação sobre cada um deles, né, um exemplo, vai trazer junto a representação gráfica deles. Então, a gente já entra em elementos de máquinas, linkando com a aula anterior de desenho. Então, já é um link de uma para outra, tá bom? Então, primeiro os elementos de fixação, né? O que são os elementos de fixação? Aqui, ó. Imagine que você precisa montar uma estrutura formada por chapas e barras metálicas. Estes materiais precisam manter-se unidos, mas não pode ser usado o processo de soldagem, né? Só um segundo, tem alguém pedindo para entrar aqui. Tá, voltando então. Né? Imagina que você quer montar uma estrutura, né? Pode ser chapa ou barra, e você não quer que fique movimentando, né? Então, exemplo, uma mesa. Né? Você quer montar uma mesa, você não quer que fique movimentando as peças, né? O pé vá para um lado, vá para o outro, ou a base não, o tampo dessa mesa, né? A parte superior da mesa fique movimentando. Então, você quer manter o posicionamento e distanciamento dessas peças sempre o mesmo, né? Então, você faz essa fixação. E em momentos que você não pode usar solda, dependendo do material, dependendo da aplicação, da utilização, você faz o uso desses elementos, né? Aqui nós temos exemplos: parafuso, rebite, porca, arruela, chaveta, pino, cavilha. Nós vamos entrar nesses elementos, né? Então, a diferenciação entre os dois. Nós temos elementos de fixação para união móvel. O que seria união móvel? Não é para unir e ter mobilidade, né? Tipo, que agora quero movimentar e tem um grau de liberdade, né? Não vai ter grau de liberdade. O móvel é porque você pode montar e desmontar, né? Então, aqui o texto traz, ó, quando podemos colocá-los ou retirá-los de um conjunto mecânico sem prejuízo às peças que foram unidas. Então, parafuso, porca e arruela. O que acontece? Se você tem um sistema, né, como fala, você tem um conjunto mecânico ali utilizando parafuso, porca e arruela, você pode montar e desmontar. Então, você tem essa flexibilidade, né, na união móvel. E para união permanente, né, quando usamos elementos de máquinas que, ao serem retirados, sofrerão danos que impossibilitem sua reutilização. Então, o móvel você pode reutilizar. Você monta, você desmonta, dá para utilizar de novo e assim vai. O permanente não, que é o caso do rebite. Depois que você rebitar, se você quiser soltar, né, não quiser mais que os elementos estejam fixados, você precisa, de certa forma, quando você desrebita, né, tira o rebite, ele já não serve mais. Então, é só resíduo para ser descartado. Então, tem essa diferença, união móvel e união permanente. Então, vamos entrar aqui nos nossos elementos de fixação de união móvel. O parafuso, né? São elementos de união não permanentes,
além de serem intercambiáveis, podem ser colocados e retirados sempre que seja necessário danificá-lo. Então aqui traz a figura. O que que tem no parafuso, né? O tipo de acionamento vai ser o tipo de chave, entra Phillips, Fenda, Torx, né? Chave sextavada, chave Allen, se o acionamento é interno ou externo, e assim vai. O que mais que tem no parafuso, né? Tem a cabeça, nessa representação aqui, a cabeça sextavada, junto tem a haste, né? Dependendo, tem outros que o passo e a rosca vai até muito próximo à cabeça, então a haste é bem curta, e isso vai de acordo com o projeto, né, do parafuso. Além da haste, tem a rosca, né? A rosca é onde tem o a rosca é onde tem a rosca, né? Tem o passo da rosca ali, que você vai ser a área que você usa, né, para de certa forma realizar, né, o aperto junto à porca. Então aqui, né, um parafuso sextavado. Então todos os parafusos são compostos por roscas que se subdividem em vários tipos. Então aqui, ó, tá vendo a riqueza de detalhes? Lembram de desenho? Imagina um parafuso. Se eu for representar ele na escala natural, que era 1:1, imagina você trazer todos esses detalhes ali, ó. Tem passo, diâmetro externo, diâmetro interno, diâmetro de flanco, ângulo de filete, todos os demais aí. Se você faz natural, dificilmente você traz esses detalhes com clareza. Então, por isso que a gente usa que tipo de escala? Quem é que consegue me ajudar aí? Que escala que a gente vai usar? Natural, ampliação ou redução? Natural. É, né, Cláudio, natural se a gente for representar do mesmo tamanho, né? Se for um Vai usar parafuso ampliação. grande. Exato, alguém me falou depois. A gente vai ter que usar ampliação, porque geralmente os parafusos são pequenos, né? É lógico que tem casos que o parafuso é grandão, e aí se é projetar ele no A4, fica legal. Mas no geral, a gente vai usar a escala de ampliação, como alguém bem disse, eu não consegui ver. Então aqui, provavelmente esse desenho ali está na escala de ampliação, trazendo todos esses detalhes, né, que são necessários para um projeto, desde que você queira fazer um parafuso especial ou você receba, né, algum equipamento que demonstre qual é o tipo de parafuso. Então, o tanto de detalhes que tem ali, não é simplesmente uma rosca, uma haste, uma cabeça, né? Tem vários valores que tem que ser atentos e calculados, né, nessa questão do projeto para resistência dele. Então, aqui, ó, os tipos de parafuso. Pode Depende, falar. dependendo do local que você trabalha também, o material conta muito, porque igual quando eu trabalhei na indústria de alimentos, só poderia colocar parafuso de inox, Exatamente, eu também por trabalhei, causa da Augusto, oxidação. na alimentícia, até a graxa, né, é diferente quando você vai fazer a lubrificação. Então, tem a questão do Justamente. material, como muito bem disse o Augusto, né, tem a questão do material desse parafuso também, que interfere na resistência dele, né, aquelas tensões de escoamento, ruptura que a gente vai ver para fazer a SAP, e tem os outros aspectos, né, igual o Augusto disse, no alimentício, se ele oxidar, você vai contaminar o seu produto, né, e querendo ou não, o parafuso acaba que ele oxida, né, com o decorrer do tempo ou dependendo do ambiente que ele estiver. E aí você tem materiais especiais, né, para desenvolver esse trabalho ali de fixação que não traga nenhum dano ao seu produto. Então aqui, ó, parafuso, os tipos de rosca, né, parafuso triangular, parafuso com rosca triangular, né, empregados na união de peças, né, porca de parafuso, a rosca trapezoidal transmite movimento de maneira suave, uniforme, as roscas redondas, né, empregados quando há necessidade de grandes esforços, né, parafuso quadrado, quando pode sofrer grandes choques. Então, tudo isso aqui, você pode ver que o que vai mudando é a área de contato, né, e a forma como é feita. Então, até o formato da rosca interfere nisso. E a rosca dente de serra, que exerce grande esforço em sentido único. Cláudio, você queria falar? Eu vou parar para você falar que ainda está dando eco aqui. Então agora eu preciso organizar essa capa, né? Pessoal, mas Né, falava o seguinte, então. o valor tá aí, ó. Fogo, área, né? Vamos lá, então, né? Os parafusos podem ser de vários tipos, né? O primeiro aqui, ó, parafuso de cabeça estavada. Então, ele precisa ali
diâmetro do parafuso, né? Altura da cabeça, comprimento útil, tem o raio, né, de arredondamento da extremidade, tem a rosca, né, o passo dessa rosca, tem a distância entre os vértices, tem medida entre as faces paralelas, né? Então, tudo isso interfere no projeto. Aqui traz alguns dos dados. Então, para um cabeça sextavada, você vai trazer esses dados. Você pode ver que vai aumentando, ó. Agora um parafuso com sextavada interna, né? Esse anterior, você tiraria ele com a chave sextavada. Esse aqui você já precisa de uma chave Allen, né? Para fazer torquear ele. Então aqui já tem outras informações, ó. Já tem o tamanho aqui que é o S, né? A medida do sextavado interno. Então isso aqui já interfere, outros dados, né? Profundidade do encaixe da chave. Então esse aqui é o sextavado interno. Pode ver que aumenta, ó, mudando o tipo de parafuso. Tem de cabeça escariada, chata com fenda. Então olha lá, ó. Ele tem o diâmetro da cabeça, tem a largura e a profundidade da fenda, o ângulo do escariado, que mais, né? Parafuso de cabeça redonda com fenda. Então o que muda é só o formato da cabeça, né? Escariada, e ela é chatinha, né? E o outro com a cabeça redonda, né? Como se fosse abaulada, e aí ele ocupa mais espaço, a cabeça é maior, né? E aí já entra, por exemplo, o diâmetro da cabeça do parafuso, além de questão de largura da fenda, profundidade, e assim vai. Outro tipo de parafuso é o de cabeça cilíndrica boleada com fenda. Olha lá, tem mais dados ainda. Então depende muito do tipo de parafuso e ele vai trazer os dados que são necessários, né? Cabeça cilíndrica boleada com fenda, cabeça escariada boleada com fenda. E assim a gente traz alguns exemplos e vem para as porcas, né? Que como os parafusos são revestidas pelas roscas, o que muda? No parafuso a gente tem a rosca externa e na porca a rosca interna. Exemplo, vou ter que fazer um processo de fabricação. Vocês vão ver futuramente em usinagem. Quero fabricar um parafuso. Um parafuso, se você lembrar, não sei se todos já têm conhecimento, futuramente a gente vai falar sobre fresamento e torneamento, né? Então, se você tem um parafuso para fazer, é muito mais fácil fazer um parafuso num torno, porque a peça, né, fica presa no centro, ela gira e a ferramenta fica parada no torno, né? Diferente da fresagem no fresamento, que a peça fica parada e a ferramenta que gira. Então, se você vai trabalhar um exemplo com um parafuso, é mais fácil fazendo um torno, e uma porca, por ter a rosca interna, né? Já é mais fácil fazer na fresadora. Então, as porcas são revestidas pelas roscas, porém em sua parte interna, normalmente fabricadas em materiais metálicos, como alumínio, latão, bronze, em alguns casos plásticos, né? Em forma prismática ou cilíndrica. O perfil da rosca aplicada na porca pode variar conforme a função que será destinada, pois atua em duas funções básicas: aumentar a resistência de fixação ou permitir a movimentação das peças conectadas, né? Então aqui tem do lado sextavada chata, porca quadrada chata. Junto, né? Até para auxiliar na explicação, temos as arruelas, né? Tem a função de distribuir proporcionalmente a força de aperto entre parafuso e porca em conjuntos mecânicos montados. É lógico que tem várias vezes que a gente usa a arruela, que a gente está com um parafuso com a cabeça pequena, né? E ele não ajuda na fixação, que ele pode até entrar dentro do furo, entrar pelo furo e passar e não conseguir ter um apoio legal. Então a porca ajuda tanto a distribuir nesses casos que a cabeça do parafuso é pequena, né? Porque a gente quer fazer, quanto aplicada ali junto à porca. O que acontece? O aperto vai ser realizado entre o parafuso e a porca. Essa força vai estar aplicada na área de superfície de cada um dos dois. Então aqui, ó, na área da cabeça do sextavado e na área da porca. Quando você coloca a arruela, você aumenta a sua área de contato. Aumentando a área de contato, você queria falar distribui proporcionalmente, juntei tudo, né? Então você vai distribuir essa força por toda essa área da arruela, que é muito maior do que, geralmente, né? Muito maior do que a área só da porca e do parafuso. Então a arruela ajuda você ter um sistema, né, que
por exemplo, ele vai afrouxando dependendo do choque com o tempo. Então, a arruela ajuda você a ter esse equipamento mais, ou fixado, né? Com menor distanciamento ou menor diminuição do torque, né? Que você apertou no decorrer do tempo. Então, a arruela, se você pegar quanto maior, melhor vai sendo a distribuição dessa força de aperto, certo? A porca é a mesma coisa, né? Falei que ia linkar. Se você tem porcas maiores, você consegue, vamos dizer que você não vai usar a arruela no seu aperto. Então, com a porca maior, você tem uma distribuição melhor dessa força, né? Desse aperto. Porcas menores, aí você distribui menos, tem um ponto, uma área de superfície para realizar o contato muito menor. E isso pode, muitas vezes, até esmagar, né? Dependendo do material que você está realizando o aperto, ou ficar frouxo mais rápido. E aqui os tipos de arruelas, né? Arruela chanfrada, arruela quadrada, arruela de furo quadrado, arruela dupla de pressão, arruela curva de pressão, com dentes internos, com dentes cônicos, com serrelhado interno e com serrelhado cônico. Então, pessoal, eu quero que vocês também prestem atenção nos desenhos. Está vendo a representação gráfica de cada um deles? Lembra de supressão de vistas, né? Para representar as arruelas, eles usaram só duas vistas, né? Uma lateral, e dependendo de como está a referência, né, a sua referência em relação à arruela, pode ser a frontal, pode ser a superior, né? Então depende muito de qual posição você está analisando. Mas a questão de supressão de vistas está aqui, ó, representada, certo? Então a gente tem também os anéis elásticos, né? São elementos fabricados de aço mola, que por sua forma de anel incompleta pode ser visto, né? Aqui na figura possui maior elasticidade, sendo empregado para evitar deslizamento no sentido do eixo longitudinal de peças ou componentes. Então, ele também é utilizado, né, como trava, né, da peça em relação ao eixo, para não ficar se movimentando. Tem até o nome de anel de trava, anel de segurança, anel de retenção. Geralmente lá na empresa, né, que eu trabalho, os motores, né, dos equipamentos de refrigeração e climatização, eles geralmente vêm com esse anel, justamente para travar a posição do rolamento no eixo. Então, ele é muito utilizado para essa função, certo? Então, a gente finaliza, né, essa nossa web, não, a parte da nossa web com relação aos elementos de fixação. E a gente entra agora para elementos de vedação, né? São elementos que têm a função de impedir a passagem de líquido, gases ou partículas sólidas de um meio para o outro, evitando vazamento de dentro dos equipamentos e máquinas, impedindo a entrada de sujeira, né? Então, os principais elementos é gacheta, retentor, selo mecânico, junta de vedação e anel de vedação. Aqui é o nosso primeiro elemento de vedação, que é a gacheta, né? Comumente a gente vê no formato de corda, né, o mais comum. Então, são elementos de vedação utilizados para vedar total ou parcialmente a passagem de um fluido. Elas são fabricadas em diferentes tipos de materiais, de acordo com o tipo de ambiente que serão utilizadas. Os materiais mais utilizados na fabricação deste elemento de vedação são amianto, nylon, borracha, teflon, algodão e alguns metais, né? Elas podem ser fabricadas em forma de anel já pronto, né? Que já vem certinho para você colocar, ou em formato de corda, né? Que eu estava falando para vocês que é o mais comum e o formato que eu já vi até hoje, né? Que ela pode ser recortada conforme a dimensão que você precisa, né? Na sua montagem. Perguntei para vocês, já tiveram contato com gacheta? Já. O Cláudio já, né? Os demais? Eu também já. Eu também já. Já viram no formato de anel ou no formato de corda? Só no formato de corda. Já vi nos dois já. Também já lá na Cajunante já Eu tô em dúvida. Sim, quem está em dúvida? É o Wilton. Sim, Wilton. Essa gacheta aí, ela é aquela que fica ali na frente do rolamento para não sair a graxa? Depende da máquina. Por exemplo, quando eu vi, tinha uma bomba de recalque de água
e ela acoplava na tubulação, e aí utilizava a gacheta. Certo? Agora, para não ser a lubrificação, depende muito do sistema, né? No caso Perguntar de rolamento. para não ser a lubrificação dele, geralmente o rolamento, quando ele fica no mancal, né? Ah, tá. Não, mas é um mancal diferente de gacheta. O mancal é uma estrutura mesmo de apoio, que você apoia o rolamento nele, né? Justamente para o eixo ficar na posição que você quer. Talvez eu não tenha visto uma máquina com a gacheta para essa questão, Wilton. Perguntar para os demais aí, quem tem experiência em áreas diferentes, né? Talvez ele tá falando do mancal, que ele tem uma cava que coloca é tipo uma gacheta mesmo, para ele Uhum. sair a graxa para fora no rolo. Trabalho muito com isso lá na firma. Coloca o rolamento no mancal aí, coloca a gacheta para não sair a graxa, nem entrar poeira, terra, essas coisas. É isso mesmo. Gacheta, né? Eu já vi também com retentores, né? Retentores também tem. Então talvez tenha sim, talvez não. Você deve ter visto, Wilton. Depois você vai voltar lá no seu sistema e você analisa se é uma gacheta mesmo. Ou se tiver curiosidade, puxa o manual do equipamento, né? Mas não é Sim. bem uma gacheta, não. É mais um pano, um fitinho, como se fosse um pano, espuma. Eu acho que pode ser um porque tipo pareceu. É porque só pareceu, só eu achei que era, mas não é não. tá, vamos ver os outros aqui. Talvez seja um do que a gente está falando, ou talvez seja uma junta mesmo, né? Aquelas juntas de tubulação, que aí elas são feitas tipo um papelão mesmo, papelão hidráulico, né? Aham. Tem que ver. Tira uma foto lá atrás na nossa próxima web, pra gente falar sobre ele. Tá ok. Vamos lá então, dando sequência, né? Agora os nossos retentores. Né? O retentor é um elemento de vedação utilizado em conjuntos, né, mecânicos que se movimentam entre si e é composto por uma membrana feita de borracha ou couro em forma de lábio. A sua principal função é evitar vazamento de lubrificantes no interior das partes do conjunto mecânico, né? Em alguns modelos de retentores, é uma estrutura composta por uma carcaça metálica e uma mola circular, que tem como função a aplicação de uma pressão para fixação da membrana na posição correta de vedação. Então você pode ver o que muda, né? A gacheta já trouxe materiais que não são tão flexíveis. Amianto, apesar do nylon ser, borracha ser, o teflon também, o algodão depende muito e alguns metais. Agora no retentor você pode ver que é borracha ou couro, né, em forma de lábio. O que acontece? O retentor também ele sofre um aperto, né, uma pressão e muitas vezes, dependendo da viscosidade, né, da lubrificação ou do que você está querendo reter, né, que é a função dele, evitar que vaze, ele se molda melhor. Então, por exemplo, a borracha pode ser que se esmague também e você perca, né? Então depende muito do aperto. Mas ele se molda melhor a eixos e outros, né, componentes que você quer realizar essa vedação. Então, é um material muito mais flexível, né? Que a gente chama na mecânica de ductibilidade, que é a possibilidade desse material sofrer, tecnicamente, vou falar para vocês depois na linguagem normal, sofrer grande deformação elástica antes de se romper, né? Antes de sofrer a deformação plástica. No caso, ele consegue se flexibilizar igual um alumínio, por exemplo, bastante antes de que rompa, né? Que quebre, que frature. Então, essa é a ductibilidade que é muito próxima à questão de flexibilidade, né? Não é a mesma coisa, mas é isso. Então, quando eu falar ductibilidade, associe, né? E fica aí também de pesquisa para vocês aí, depois da nossa web falar sobre ductibilidade. Certo? Então, são materiais que eles têm uma facilidade melhor, né? Uma facilidade maior a se moldar em situações que são aplicadas forças neles, né? Então, o retentor ele já tem uma eficiência maior, dependendo do caso. O que mais nós temos, né? Os selos mecânicos, tem a função de retenção de fluidos, né, em conjuntos mecânicos rotativos. Esse elemento tem como principal vantagem a redução de atrito entre o eixo rotativo do equipamento e o elemento de vedação, reduzindo assim a perda de energia e com isso torna o equipamento mais eficiente. Então aqui o exemplo foi a bomba centrífuga, né? A centrífuga, então, ele pega do centro e joga para a extremidade, né? Que é a fuga do centro. Então, como ele é rotativo,
dependendo do elemento que você usa, pode gerar o atrito. E o selo mecânico vem justamente para resolver isso, né? Como ele reduz o atrito e o trabalho, né, que essa bomba faz é gerar, né, fazer essa velocidade ser maior e ter a centrífuga funcionando. Então, como ele evita o atrito, ele evita que o equipamento tenha que gastar mais energia para girar, né? Então, essa é uma grande função dele e com isso ajuda o equipamento a ficar mais eficiente também. Seguindo aqui, ó, as juntas que alguém tinha citado, né? Utilizada na vedação entre uniões de componentes mecânicos estáticos, né? A junta pode ser fabricada em borracha, cortiça, papelão hidráulico, material metálico como aço de baixo carbono e alumínio. Então aqui, ó, outro ponto, aço de baixo carbono é o aço doce, né? Comumente chamado aí. Então ele tem uma dureza menor, porque ele tem um menor percentual de carbono na sua composição. Então, quanto menor o percentual de carbono, ou quando falarem para vocês aço doce, é um aço que tem uma alta ductibilidade, né, comparado aos outros tipos de aço, se for um aço de maior dureza ou maior concentração de carbono. Então, aqui ele só trouxe materiais que têm boa ductibilidade, ó, borracha, cortiça, papelão hidráulico, material metálico, né, que são esses aços e o alumínio. Então, o que acontece? Geralmente você vai fazer essa união de uma tubulação industrial, geralmente é flangeada, né? E para fazer essa vedação, você usa essa junta. Então, como você vai aplicar as duas faces da flange dessa tubulação e vai torquear, né? Para realizar um bom aperto, esse material tem que se moldar também. Então, ele não pode fraturar tão rapidamente, né? Não pode se partir, né? Quebrar. E por isso é utilizado esses materiais nessas juntas. E aqui também os anéis de vedação, né? Elemento em forma de anel que é empregado em conjuntos mecânicos estáticos ou dinâmicos. O elemento é alojado em uma cavidade denominada ranhura, né? Depender do tipo de aplicação, este elemento é fabricado em teflon, nylon e borracha. De novo, materiais com boa ductibilidade, né? Eles conseguem sofrer essa deformação sem se partir, se moldam melhor e ranhura, por quê? Não sei se vocês já tiveram contato também com esse anel, ele pode ficar se movimentando, né? Ele não, se você não tem a ranhura para marcar a posição dele, para que ele fique naquela posição, você pode ter que ele, pode acontecer que ele se movimente nesse eixo. E pequenos milímetros, para quem está querendo vedar, já é o suficiente para o óleo, para a água, o que for, né? O óleo depende da viscosidade. A água passar facilmente. Então, por isso que eles na maioria dos casos, né, praticamente todos, vai ter uma ranhura lá para a posição dele. Certo, senhores? Aqui nós terminamos. Show. Então vamos para os elementos de apoio agora, né? Aí quem está no exemplo aí já é o mancal, né? Então tem a função de auxiliar o funcionamento das máquinas e, né, por muitas vezes podemos combinar em uma mesma máquina o uso de um, né, ou mais elementos de apoio. Então aqui, ó, bucha, guia, rolamento e mancal. Então aqui já tem um exemplo desse mancal. Primeiro é a bucha, né? Pode ver que aqui no nosso exemplo a bucha está no mancal, né? Então é um elemento de apoio que tem por objetivo a bucha é um elemento de apoio que tem por objetivo, né, a redução do atrito entre eixos e rodas, sendo alocada entre esses dois componentes. Então aqui a bucha está no mancal justamente para marcar a posição do eixo, né, que está chamando ali de cilindro. Então tem aqui a representação dela, né. Então equipamentos que utilizamos em nosso dia a dia, as buchas são amplamente utilizadas, né, na montagem do conjunto. Citou aí ventilador, liquidificador, né? E ali traz a representação dela, uma representação explodida, né, de um liquidificador, e aqui marcando a bucha, né, mostrando que ela faz parte desse sistema mecânico. Então, né, aqui é a representação gráfica, né, da bucha de fricção radial, da bucha de fricção axial e também da bucha cônica. Então, aqui tem a representação gráfica de cada uma delas. Seguindo, temos o guia, né, que ele já traz até como exemplo aí o trilho do trem, né, que é basicamente para marcar a posição que esse elemento tem que se deslocar, né. Então, a guia, quando instalada em um conjunto mecânico, tem como função direcionar a trajetória de uma peça que esteja em movimento, né.
É basicamente isso. Não quero que o meu eixo se movimente de qualquer jeito, para qualquer lado. Não quero que ele tenha vários graus de liberdade, né? Grau de liberdade que, na técnica, que chama é a possibilidade de movimentar para diferentes ângulos, né? Então, o eixo você quer muitas vezes que a posição dele fique ali e que ele não tenha essa movimentação, porque ele pode estar acoplado a polias, acoplado a outros elementos, né? E com isso danificaria. Então, o guia serve para isso, né? Outro exemplo também é portão, né? Geralmente o portão a gente tem o trilho lá embaixo, né? E em cima também tem o guia para marcar a posição para ele não sair deslizando para qualquer lado, né? E aqui é a representação gráfica destes guias. Então tem a rabo de andorinha para carro porta-ferramenta, a via plana, né? Para torno, revólver, a via prismática dupla para carro longitudinal, via em forma de telhado, né? Para guia de mesa, também para guia de mesa, via dupla em V, para tornos mecânicos, né? Vias prismáticas e planas, e outra aqui que é guia de mesa também, vias planas e em V. Aqui é um elemento que eu acho que todo mundo que está aqui já teve contato, né? Esse aqui é o campeão, geralmente nas aulas. Todo mundo aqui já teve contato com rolamento, né? Sim. Show de bola. Então, o rolamento não tem mistério, né? Então, a finalidade dele é permitir que o movimento entre duas ou mais partes seja previamente controlado, né? Então, aqui já está trazendo a vista de uma bomba centrífuga e o rolamento está acoplado no mancal, né? Então, ele vem junto ao eixo, junto ao mancal, para que ele possa, né, o eixo desenvolver o seu trabalho, né? Que é essa transmissão de força, por muitas vezes, né? As principais utilizações, né, ele vai transmitir esse movimento, né? E aí o rolamento juntamente com o mancal, ele ajuda na posição, marcar a posição desse eixo para que ele não gire para qualquer lado, né? Ele mantenha sempre ali naquele ponto que é necessário. Aqui, ó, os tipos de rolamento e a representação deles, né? Rolamento fixo com uma carreira de esferas, rolamento de rolo com uma carreira de rolos, rolamento de contato angular com uma carreira de esferas, um rolamento autocompensador de esferas, um rolamento autocompensador de rolos, rolamento de rolo cônico e rolamento axial simples. Seguindo aqui o mancal também. O mancal é comum a gente ver muitas vezes não reconhecê-lo, né? Mas aí vocês agora já vão poder reconhecer. Ele fica ali junto, né? O rolamento, muitas vezes, para marcar a posição até desse próprio rolamento, e por outras vezes, né? Ele que faz essa, como falei, ele que vai estar fixo, né? Na estrutura que vai ser utilizada de base para posicionar esse eixo. Então, por exemplo, estou aqui numa máquina, né? Eu quero que esse rolamento vai ficar acoplado ao eixo e quero que ele fique na posição X. Então, você constrói um mancal, né? E fixa ele nas estruturas que não se movem para que a posição seja mantida. Então, tem as características, né? Aqui no caso foi do rolamento, né? O diâmetro externo, o diâmetro interno, um raio de arredondamento e a largura. O que mais nós temos, né? Depois dos elementos de apoio, agora os elementos elásticos, né? Então, são utilizados para atenuar choques, diminuir ou absorver vibrações, distribuir equilibradamente o peso das cargas e possibilitar que um componente mecânico, né, após sofrer uma distorção, possa retornar à sua posição inicial, né? Aqui ele trouxe o exemplo um pregador com a molinha ali. Então, quando você aperta, né, as pontas aqui do pregador, ele abre, seria as garras, né, dele para fazer justamente essa, que quando você retira, né, essa força ali nas pontas, as garras se fecham e prende, né? Então a mola também é um material que ele tem boa ductibilidade, né? Então ele sofre esse impacto e ele volta para a posição inicial. É lógico que tem a questão da mola cansar, né, que a gente costuma falar comumente, né, no dia a dia, mas é basicamente porque esse material ele vai sofrer deformação e ele suporta isso por um limite de horas, por exemplo, ou por um limite de carga. Então, se você aplica cargas acima, pode ser que você consiga fraturar, né, uma mola, que é muito difícil acontecer, até pelo tipo de material que ela é feita,
E outras achatar ela, né? Que ela não retorna mais na posição inicial. Se era 10, ela começa a voltar para 9,9, 9,8, até que chega um ponto que você não consegue utilizar mais. E aí você faz a substituição. Mas ela tem uma boa dureza, né? Sofre esse impacto e principal absorver vibração, né? Geralmente a gente vê muito em base também de motores, é justamente porque se deixar um motor daquele gigante vibrando, você vai ter o piso do seu chão de fábrica todo rachado, né? Então ele também serve para isso, né? Absorver a vibração e ele passa muito menos, né? A frequência dessa vibração passa para que seja uma que não chegue a fraturar nada que não seja muito sensível, certo? Então elementos elásticos é basicamente a mola, né? Seguindo aqui, os elementos de transmissão, né? Trabalham em forma conjugada, formam um sistema de transmissão de potência e movimento através das peças, né? O funcionamento desses elementos, né, pode variar conforme o sentido, velocidade e direção das rotações, né? Os exemplos aqui, ó, polia, correia, engrenagens. Então a polia sozinha não trabalha, né? Ela precisa da correia junto. A correia também serve junto da polia. Tem as engrenagens, que ela pode trabalhar entre si e também pode ser necessário o uso de corrente, né? Em alguns casos, para essa transmissão. Então, começando com as polias aqui, né? São peças cilíndricas que se movem conforme a rotação, né? A rotação do conjunto formado pelo eixo do motor e das correias. Então, o que acontece? Você acopla, né, uma polia de diâmetro X no seu eixo e outra no eixo secundário, que você quer transmitir esse movimento. Essa relação do diâmetro dessas polias também interfere no quanto vai rotacionar, qual vai ser a sua rotação no eixo secundário. Exemplo, pega um motor lá de 1.600 RPM, né? Alguém me chamou? Eu Sim. ia falar isso aí, que eu ia falar, uma questão de velocidade. O cara, precisa aumentar a velocidade desse sistema aqui. O cara vai lá e troca as polias. Exatamente. Coloca E se uma eu maior, quiser uma menor. aumentar, vamos lá então, Augusto, se eu quiser aumentar a rotação no meu eixo secundário, eu estou com a polia X e eu quero aumentar a velocidade, eu aumento a polia ou diminuo a polia dele? Depende do tamanho que tá a do motor, né? Certo, mas por exemplo, tá lá do motor uma polia X. Se você já tem uma polia e seu sistema está rotacionando a 800 RPM, você quer passar para 1000, geralmente você diminui o tamanho da polia e aí aumenta a velocidade de rotação. Velocidade. E o contrário também é verdadeiro. Se aumenta a polia, diminui. Um exemplo lá, ó, que todo mundo vai pegar. Lembra da bicicleta? Acho que todo mundo aqui já andou de bike, né? Catraca, é coroa grande, catraca pequena. Coroa grande, catraca pequena pro cara que tá bom de perna, né? Que aí, meu amigo, fica pesado. Por quê? Você consegue. Boa noite, Romário. Bem-vindo aí nossa web. Dá Então mais você. velocidade. Só porque Exatamente. tem que lembrar bem uma coisa. Se isso aí foi, tipo assim, foi dimensionado, foi feito um estudo para ela rodar nessa velocidade do material, do equipamento, você vai lá e faz isso, automaticamente o desgaste aumenta, diminui a durabilidade. Exatamente, Augusto. Aí já entra na resistência dos materiais, né? Então tem material que ele não vai conseguir, né, sofrer essa carga aí, dependendo do que for. Quando você diminui a rotação, você aumenta de certa forma, você Carga. aumentaria a carga, né? A força que ele tem que fazer, e quando você diminui, você deixa mais leve, só que você vai estar rotacionando mais, você tem atrito, né? E tudo mais. Então, tudo isso pode mudar. Então, assim, se for caso muito específico, né? Dependendo do caso, você tem que fazer até realizar um estudo da resistência do material que você tem, né? Na sua polia ou no seu eixo e ver se ele suporta, né? Se for algo mais próximo ali, como na engenharia de materiais, nada é calculado para se mudar, aumentar um já fraturar, né? Sempre tem as margens de segurança. Esse primeiro pode. E aí, depende se for um caso mais, Primeiro pode ser em PDF, que eu não como fala? Um caso mais simples, né? Você até consegue fazer. Hoje muito, muito pouco usa isso aí. Hoje, geralmente, o cara vai lá, instala um inversor e deixa o pau estourar.
Aí você consegue fazer da melhor forma possível, né? Se eu não me engano, não, foi na turma de automação, a gente estava falando sobre inversor, soft starter, né? Justamente que ele tem um controle eletrônico, né? Aí sim, muda-se muito, é outro tipo de tecnologia que está sendo utilizado. Mas aqui tem essa relação, e lembra muito a bicicleta, né? Imagina que a polia lá, a sua coroa, né, seja fixa e você vai mudando, né? Só que aí depende muito da relação que você tá utilizando, vai aumentar, você vai ter possibilitar uma rotação que você tem uma velocidade maior, e com isso também você precisa exercer uma força maior, né? E no outro, às vezes, fica mais leve para você Eu tive pedalar. uma situação parecida com isso aí, com Sim, a questão da software que você falou aí. Nós compramos um equipamento na época que eu trabalhei na Friboi, aí ele tinha 25 ventilador de 25 cavalos. nossa Aí senhora. na hora que partia os ventiladores, parava as máquinas da fábrica tudinho. É, mas também você tá com uma cavalaria muito grande, né? Sobrecarga. Aí teve que instalar soft start para partir de 3 em 3, 2 em 2, e a cada um certo tempo partia, até partir todos. É, porque a Soft Start ele você configura uma partida em rampa, né, que eles chamam. Então a corrente dele vai Faz subindo, subindo, não passa muito da nominal. Aí se você fizer uma partida estrela triângulo ou uma partida direta, meu amigo, rapaz do céu, aí se for tudo ao mesmo tempo, acho que o pessoal da Enel, né, que tá trocando, chega até a chorar na hora da demanda gigantesca que pede, né? Geralmente tem contrato da demanda quando tem esses equipamentos assim. É, exatamente. E aí muda, né? Mas então, pessoal, a polia aqui, beleza. Então, junto da polia, a gente tem que ter a correia. Mas ainda finalizando a questão da polia aqui, ó, representação gráfica. Polia de aeroplano, polia de aerobaulado, polia escalonada, né, de aeroplano, polia escalonada de aerobaulado, polia com guia, polia em V simples e polia em V múltipla. Então, daqui. A polia que lembra dessas múltiplas aqui que eu vou associar com a correia. Agora, são elementos de máquinas que, em conjunto com eixos, né, e polias, transmitem o movimento de rotação, geralmente fabricados em couros, materiais fibrosos ou couro sintético, né? O exemplo é que ele trouxe a bicicleta com tração por correia, que é comumente a gente vê essa bicicleta em academias, né? Que ele diz aqui que foi uma grande inovação, pois a transmissão sempre foi realizada através de correntes, né, de material metálico. Então, na bicicleta normal a gente continua ainda com a corrente, né? Porque não dá para utilizar essa correia justamente pela questão de sujidade e tudo mais, intempéries, né? Água que está todo exposto, né? A gente utiliza, mas tem essa questão dessa bicicleta por tração. Ah, juntando os dois conhecimentos agora, por exemplo, queria falar para vocês de polias múltiplas. Vamos dizer que tem um equipamento aqui que é correia dupla, né? Tem com duas correias. Quando parte uma, né? Uma fraturou, uma não rebentou, né? Rebentou. Quando vai realizar, você troca só uma ou troca as duas? As duas. O ideal seria as Certo, duas, né? trocar as duas, né? Então eu nem preciso falar nada. Esse Trocar cara as aqui duas, porque senão já troca só manja uma só demais. e a outra fica estragada, né? Rapaz do céu, esses caras aqui são safos demais, hein? É isso mesmo, troca as duas. Troca uma nova e a outra acaba arrebentando depois, tem que fazer dois serviços. Exatamente, e você diminui a vida útil da nova também. Então, assim, e até correias, por exemplo, tô com a Porque correia horas úteis dela já vai estar a mesma coisa, então a outra já vai estar. desgastada, exatamente. Então, até na questão do seu almoxarife, né? Você vai fazer uma ordem de serviço lá. Se você tem um equipamento com correia dupla, o seu almoxarife tem sempre que comprar as correias em números pares, porque e sempre do mesmo lote. Então, eu tenho aqui a correia do meu fabricante X, né? Comprei uma aqui em 2021 e comprei uma hoje. É bem provável que ainda dê problema. Então, é sempre bom ter correias do mesmo fabricante, do mesmo lote de fabricação, para você ter uma melhor eficiência nesse sistema de transmissão. Mas vocês já estão na, na ponta aí, né? Já até trocam ideia com o almoxarife, às vezes o almoxarife não sabe, né? E é sempre importante aí ter isso. Teve um caso de um colega que falou que cada correia custava R$ 1.200 e eram 12 correias.
Aí eu falei, meu amigo, num caso desse aí já é mais fácil você pagar para fazer um teste, né? Verificar como estão as outras, dependendo do equipamento. Ou muitas vezes o pessoal corre o risco, né? Porque você já está falando também de um valor bastante alto. Mas se fizer uma conta no longo prazo, né? 5, 10 anos, ele vai ver que muitas vezes, mesmo uma correia sendo cara, né? Vale mais a pena realizar a troca de todas ao mesmo tempo. Aí já tem que entrar uma gestão de ativos aí para tomar essa decisão. E outro, né, elemento que a gente viu são as Mas às vezes engrenagens, né? é R$ 1.200 uma correia dessa aí. Uma hora de produção parada paga muito mais isso aí. Dependendo do que está produzindo, rapaz do céu, uma hora de produção já voou gente pela janela para tudo que é lado. Então, Na tem. cabeça do almoxarife que não comprou a correia, vai embora. Essa é a primeira, né? Fica 10 correias. Ó, Cada o uma João, R$ 7. Utiliza 10. Semana passada queimou 2 jogos. 2 jogos de uma vez, trocou 7 e foi de novo? Ficou 10. Aí ele Ah, é quebra 10, pedra. né? 10 Uhum. correias. Aí pedra, ele foi, travou de novo, queimou outro jogo no dia. 2 jogos de 10 correias no dia, R$ 700 cada um. Tá falando de 14 mil? Rapaz do céu, o OPEX aí desse centro de custo, eu não Pô, tá queria ser o gestor disso aí não, hein? Alguém vai responder para a diretoria. Aí é duro, porque muitas vezes você tá na pressão. Eu trabalhei na, na Bung, né? Lá no Mato Grosso. E você tá ali na pressão, o operador quer rodar a máquina, e você fala, pô, isso aqui é isso. E você toma uma decisão errada, igual trocar, e às vezes era a polia que estava com problema, né? Às vezes era outro elemento, e você toma uma Que decisão gerou a ali. quebra, né? É, exatamente, você não tem tempo para analisar, você tem que botar para rodar. E aí depois dá errado de novo, a culpa ainda é sua, cara. Então, assim, é uma posição muito difícil, né? Essa pressão. Mas faz parte do dia a dia, né? E com a bagagem que a gente vai ganhando, a gente vai tomando decisões melhores. Sim, Mas isso aí é uma falta de uma manutenção preventiva, não? Para não estar deixando ocorrer todos os problemas. quando depende muito, né, Cláudio? As questões de manutenção preventiva, cara, é quase uma briga de facão dentro da indústria, né? Sim, se você tem uma gestão de manutenção bem próxima à diretoria, que consegue tomar boas decisões, a coisa flui bem. Mas, meu amigo, o que engorda o olho do dono é o boi, né? Então é a produção que engorda o olho. Então o cara não quer parar um minuto ali, gastar um minuto a mais para fazer uma manutenção melhor. E isso aí é um ponto que é bastante complicado, né? Ainda mais manutenção. No fim das contas, eu falo, eu sou gestor de manutenção, né? É aquele pessoal que ninguém vê e ninguém quer ver, cara, na indústria. Que ele só aparece quando dá problema e quando vem o cara quer que você faça milagre, né? Essa vida de Tinha um manutenção é ditado onde complicada. eu trabalhava lá que falava assim, ó. Quando o torno não está trabalhando, é sinal que a manutenção está sendo bem feita. Tem isso também, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar para o máximo de disponibilidade possível, né? Então, até tem aqueles pontos que você sabe que, vou fazer uma análise ali na curva da banheira, do meu equipamento, que já está com a vida útil no fim, né? Mas é difícil transmitir isso para quem gere, né? Quem está acima, e o segredo é sempre converter para dinheiro, porque eles não entendem de hora trabalhada, não entendem de resistência, não entendem da distribuição O de lubrificador vago, e o inspetor de rota manda muito nisso aí. manda muito, né? Então, tem esses pontos, né? Então, você sempre tentar converter para valor, né? Para dinheiro, ajuda o pessoal que não entende disso a tomar uma decisão mais pautada na disponibilidade, né? Mas é isso. É E, para parar uma máquina dentro da indústria dá trabalho. rapaz, dependendo do tipo de indústria, você arruma uma briga feia. Mas só para a gente finalizar, a gente volta aqui no nossa troca de ideia aqui, né? As engrenagens. Para a gente finalizar, já é o último tópico aqui dos elementos de transmissão, né? Elementos de máquina que auxiliam na transmissão de movimento entre eixos, né? Costuma ser chamado de roda dentada. São compostos pelo rasgo da chaveta, dente, cubo, vão do dente, corpo, né? Igual nessa figura aqui.
Aqui temos as representações gráficas, né? Engrenagem cilíndrica dente reto, engrenagem cônica dente reto, engrenagem helicoidal côncava e engrenagem, né, cilíndrica helicoidal à direita, engrenagem cônica helicoidal à esquerda, engrenagem helicoidal côncava espiral. Outro ponto também legal, né, a gente falar sobre engrenagem, que é, por exemplo, se você tem uma transmissão, né, por uma engrenagem com aço, né, de alto carbono, alto teor de carbono, uma engrenagem com a dureza elevada, se você coloca uma outra de aço doce, né, aço com maior ductibilidade, né, com menor teor de carbono, geralmente desgasta muito rápido e essa engrenagem vai para o espaço, né? Então é sempre importante que eles tenham durezas parecidas ou, se possível, similares, para que um não aplique a força e o outro não suporte, né? Então é sempre bom ter esse cuidado também aí no selecionamento. Certo, senhores? Certo. A nossa web de hoje é isso. Ficou alguma dúvida? Pode ficar à vontade aí. Certo. A palavra está com vocês. Eu não peguei muito bem no início daqueles parafusos lá, não. Queria que você me desse uma explicaçãozinha rápida lá, se puder. Vamos lá então. Parafuso. Vou no ponto-chave aqui, ó, do parafuso. Né? São elementos de fixação e eles são para união móvel. Então não é. Aqui, ó. União móvel é que é possível de montar e desmontar, certo? Certo. Então aqui, ó, o que ele é composto esse parafuso? Tem um tipo de acionamento que é o tipo de chave que você vai usar, né, para abrir fenda, Phillips, Torx, Allen, ou dependendo ele não tem um acionamento ali, você vai ter que usar uma sextavada, né, que é a cabeça dessa representação. Junto com esse parafuso tem a haste, né? Tem parafuso que a rosca vai até muito próximo à cabeça. Tem outros que tem uma haste maior. Então isso interfere no quanto de resistência esse parafuso vai suportar, né? Então são os principais elementos: tipo de acionamento, cabeça, haste e rosca. A gente falou também, trazendo, linkando com o desenho, né? Que aqui está usando a escala de ampliação. Porque imagina você trazer todos esses detalhes aqui do parafuso, ó. Passo, diâmetro externo, diâmetro interno, ângulo de filete, crista e tudo mais, né? Então você vai geralmente ampliar para que esses detalhes estejam visíveis para quem for fabricar, no caso que você está precisando de um parafuso especial, ou você receba, né, um equipamento e tem esse manual. Então aqui, ó, os tipos de roscas, né, também interferem na função dele, ó. Triangular, empregadas na união de peças, né, porca e parafuso. Trapezoidal, né, transmite movimentos de maneira suave e uniforme. Rosca redonda, né, quando há necessidade de grandes esforços, né, para parafusos maiores. Rosca quadrada, empregados em equipamentos que podem sofrer choques. E as roscas, né, dente de serra, que é quando tem um grande esforço num único sentido. Cláudio, levantou a mão? Depois dessa. Tá me ouvindo? Sim. Quando a gente for fazer atividade lá tipo, for ter aula lá, o professor lá vai dar essa mesma aula, porque a primeira aula não teve conteúdo que você deu no primeiro, lá foi outro. O que acontece? Muitas vezes, por questão de uso de laboratório, pode mudar, entendeu? Mas no fim, tudo linka. E eu vou dar muito mais conteúdo para vocês do que ele, porque eu tenho muito mais web aula, entendeu? Então tem conteúdo que você vai ver aqui na teoria e não vai chegar a ver lá no momento presencial. Certo? É. Então, continuando aqui, Hilton, o parafuso aqui é o exemplo, né? Cabeça sextavada. Pessoal, se tiver como multar, tem uma criança cantando aqui, ó. Tem a altura da cabeça, diâmetro, comprimento útil, tem o comprimento da rosca, né? E aí quando vai mudando, por exemplo, aqui já muda, que ele precisa do profundidade do encaixe da chave, né? Precisa da, como fala, da medida do sextavado. Esse aqui já está com sextavado interno. Então ele vai trazendo mais detalhes, né? De acordo com os tipos de parafuso. Aqui, ó, um parafuso, cabeça escariada chata com fenda, né? Aqui já traz diâmetro e tudo mais, profundidade e largura da fenda. Parafuso de cabeça redonda com fenda também. E aqui, né, outros aqui já traz mais informação ainda, que é do boleado, né?
Cabeça cilíndrica boleada com fenda e cabeça escariada boleada com fenda. Certo, Wilton? Pessoal, Certinho, cara. Certinho, pessoal, esclareceu, viu, velho? certo. Obrigado, Eu cara. só vou pedir vocês serem rápidos, que eu tenho outro web começando às 22 e já estou 2 minutos atrasado. Pode ir lá. Primeiro, eu acho que foi o Alex que levantou a mão agora, né? Fica à vontade, Alex. Essa parte dessa matéria que está citando aqui dessa web aula, a gente vai pegar elas nas aulas presenciais também ou só para web aulas mesmo? Eu trabalho aqui com as competências e habilidades que são necessárias nessa UC de Fundamento de Mecânica. Lá ele vai complementar e, por exemplo, trazer para a prática, entendeu? Você pegar no parquímetro, no micrômetro, ver um desenho, né? Ver um manual. Então lá vai linkar com o que a gente estuda aqui. Nem sempre no momento presencial consegue trabalhar tudo que a gente trabalha na web, porque a gente tem um encontro por semana, né? E lá eu acho que vocês têm 3 ou 4 na UC inteira. Então, muitas vezes tem conteúdos que a gente vai ver só aqui na teoria e não vai chegar a ter a prática dele. E outros, sim. Então, tem essa diferença, porque aqui você tem uma carga muito maior do que lá. Certo. Cláudio, a sua mão está levantada de antes ou você tem outra pergunta? Era só isso mesmo. Certo. O Cláudio está aqui com a mão levantada também? Era isso, Cláudio? Respondi? Acho que o Cláudio talvez não esteja me ouvindo mais. Mas, pessoal, agradecer a presença de todo mundo aí. Continuem estudando, tá? Pelo menos 1 horinha por dia aí para adquirir as competências e habilidades necessárias. E agradecer a presença, né? Fiquem com Deus aí até a nossa próxima web. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, obrigado. Até mais, hein? Tchau, tchau. Tchau. Valeu, boa noite.